Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Conectadamente em Foco. Eu sou o Josinei Almeida e hoje andando pela rua, eu comecei a ter lembranças, algumas boas, outras nem tantos, vou ser bem sincero, ruins mesmo. E eu fui falando para a inteligência artificial. Eu entro no WhatsApp, eu tenho aqui um chamado Ideias. Aí eu clico no Ideias e fui falando aqui o texto que eu fui falando. E ela foi escrevendo. Aí eu pedi para ela me ajudar a organizar o texto e eu vou pedir para ela ler para mim esse texto. E bora lá? Você pode ler para mim todo esse roteiro sem nenhuma interrupção, por favor? Claro, vou ler direto sem interrupções. O que nossas lembranças nos ensinam? O passado, a memória e a Bíblia. Você já passou por uma rua, olhou para uma casa, ouviu uma música, sentiu um cheiro e de repente uma lembrança da infância voltou. Talvez uma lembrança que te fez sorrir. Ou talvez uma lembrança que ainda dói. Uma lembrança de algo que aconteceu há muito tempo, mas que de alguma forma ainda parece presente. Por que isso acontece? Por que algumas lembranças continuam durante tantos anos? Por que algumas nos dão alegria e outras parecem tirar a nossa esperança? E acima de tudo, o que a Bíblia tem a nos ensinar sobre isso? É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Nossa infância faz parte de quem somos. Não é apenas uma fase que desaparece. São experiências, pessoas, encontros e também despedidas. A Bíblia diz em Provérbios 22, verso 6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Isso mostra que o que vivemos na infância pode deixar marcas profundas. Seja carinho, seja rejeição, medo ou alegrias. Quando certas lembranças reaparecem, não significa que estamos presos ao passado. Em Filipenses 3, versos 13 e 14, Paulo escreve: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Ou seja, lembrar não é o mesmo que viver dominado por aquilo. A própria Bíblia manda lembrar em muitos momentos. Em Deuteronômio 8, verso 2, Moisés diz: lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os conduziu. Ou seja, lembrar pode ser também reconhecer o cuidado e os aprendizados que tivemos. Talvez você tenha lembranças difíceis. Palavras que machucaram, rejeições, perdas. A Bíblia não ignora a dor humana. José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Uma lembrança duríssima. Mas mais tarde ele pôde dizer: vocês intentaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gênesis 50, verso 20. Isso não transforma o mal em bem, mas mostra que Deus pode conduzir uma história nova, mesmo depois de algo doloroso. Davi também mostra que podemos falar com Deus sobre o que sentimos. Ele pergunta no Salmo 42, verso 5, por que estás abatida, ó minha alma? Ele não esconde a angústia. E isso também é fé. Ter fé não significa fingir que tudo está bem. Significa levar também a nossa dor diante de Deus. E Jesus? Bem, ele chorou diante da morte de um amigo, mesmo sabendo que havia esperança. Isso mostra que é humano sentir saudade, é humano sentir dor, e é possível ter fé e ainda assim sentir. Talvez a pergunta não seja como apagar lembranças, mas o que fazer com elas hoje. Se for uma lembrança boa, agradeça. Se for uma lembrança difícil, entregue a Deus. Se for uma ferida, cuide dela. Se precisar de ajuda, procure ajuda. E não tenha vergonha de admitir que ainda dói. Você não é obrigado a fingir que está tudo bem. Mas também não precisa desistir de caminhar.
O passado faz parte de você, mas não precisa definir você. E eu quero te deixar uma pergunta. Existe alguma lembrança da sua infância que ainda influencia quem você é hoje? Foi alegria? Foi dor? Foi uma lição? Se quiser, compartilhe nos comentários apenas o que se sentir confortável. Porque, às vezes, uma história que nos marcou pode ajudar outra pessoa a perceber que não está sozinha. Eu sou Josinei Almeida e esse é o Conectadamente em Foco. Obrigado por estar aqui. Sabendo orientação, a gente pode seguir em frente. Eu uso a inteligência artificial para organizar os roteiros porque isso me ajuda a estruturar as ideias de um jeito mais claro, coeso e fiel ao tom que eu quero trazer. Ela me permite lapidar o texto, melhorar o ritmo e garantir que a mensagem fique compreensível, sem perder o meu jeito de falar e de me conectar com quem assiste. Bom, pessoal, espero que tenha gostado. Eu espero também que você curta, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.